pai é pai, mas mãe é mãe. Quem carregou foi a mãe. Quem sentiu a dor do parto foi a mãe. Então o pai tem que conhecer o seu lugar na casa. Mãe é mãe. Eu não sei se você se encontra triste, que você esteja atravessando. Mas segundo a Bíblia Sagrada, quando Paulo estava numa prisão, eles estavam orando e cantando louvores. Isso é o que diz a palavra. Qual é o seu motivo? Se ele for triste ou de dor, a receita é essa. Ainda é oração e adoração. Amém? Nós vamos receber a prefeitura dessa noite, a pastora Marlene, a missionária Jéssica vai estar orando por ela. Vamos receber a serva do Senhor. Amém? Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. E todos venhamos colocar de pé para que nós venhamos interceder pela preletora nessa noite, em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai da glória. É no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai, que nós estamos unidos aqui em uma fé, só visão, só Espírito. Aleluia. Meu Deus, a tua filha, Pai, já está, ó Pai querido, Deus, na dispensação do Senhor nessa noite, Pai. Não para falar aquilo que ela quer, mas para falar, Pai, a tua vontade, o teu querer para a tua igreja. Pai querido, Pai amado, enquanto ela estiver aqui, Pai, visita, Pai, os filhos, visita, Pai, o neto, Pai, com teu poder, a tua glória, vai ter na casa dela, vai sobre os projetos, os sonhos dela na tua mão. Meu Pai, toma o teu lugar de honra neste lugar. Meu Deus, abre os nossos corações, Pai, abre a nossa mente, Pai, para, Senhor, ser penetrada a tua palavra dentro do nosso coração, para que nós não venhamos pecar contra ti. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Mais uma vez, cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Abra a palavra do Senhor em Salmos 84. Aleluia, Jesus, aleluia. Salmos 84. Vamos ler no versículo 6. Aleluia, louvado seja Deus. Salmos 84. No versículo 6, que diz assim: que passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Aleluia, somente esse versículo. Louvado seja Deus. Você pode se assentar, aplaudindo aquele que é digno de toda a honra, de toda a exaltação. Aleluia, Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, se você for ler na palavra do Senhor, existem vários vales o qual nós somos levados. E todos os vales em qual nós somos levados é por um objetivo. Talvez para nós, para tratar de nós, talvez para tratar do nosso caráter, para nos moldar. Algumas das pessoas falam que hoje já não estão mais aqui, que morreram no vale. Mas deixa eu te falar uma coisa, na palavra do Senhor vai falar que várias pessoas da Bíblia foram levadas para o vale. E na palavra do Senhor não fala que nenhuma delas morreram, porque no vale é lugar de tratamento, não lugar para matar.
vida. E muitas das vezes nós nos desesperamos no meio do vale. E naquele momento o Senhor estava tratando de mim naquele vale. Porque o que eu estava sonhando era muito pequenininho pelo que o Senhor vai me dar. Eu ainda vou contemplar, ainda vou subir nesse altar, ainda vou dar um testemunho para falar. Vocês lembram daquele dia que eu falei para vocês que eu queria coisinha pequena, mas o Senhor queria coisa grande, o Senhor me deu. Eu sei que eu vou contar esse testemunho aqui ainda.
Porque serve para a gente. Serviu para mim. E olha só para vocês verem, mesmo eu sendo negligente diante do Senhor, mesmo eu sendo omissa diante do Senhor, o Senhor me levou para o vale, mas o Senhor trouxe o bálsamo para mim, dentro daquele vale. E para você, o que o Senhor tem feito na sua vida? Quantas das vezes você tem gritado socorro, socorro, filho de Davi? Quantas das vezes o Senhor tem te atendido? Mas será que nós temos sido tão agradecidos ao Senhor? Será que nós temos sido tão agradecidos a Deus por cada vale que Ele já te levou, por cada vale que Ele chega com você ali, trabalhando em você, trabalhando no seu caráter, te moldando porque Ele viu que seria necessário? Talvez aquilo que o Senhor me levou para o vale, o Senhor foi ali e me abriu os meus olhos. Talvez aquilo ali, na minha negligência, iria me levar para o inferno. Aquilo iria me levar para um esfriamento totalmente espiritual. Porque dessa forma, quando nós nos tornamos pais para o mundo, em fazer as coisas do mundo, em saciar a nossa carne, que ela é insaciável, nós nos afastamos da presença do Senhor e nos esfriamos diante do Senhor. É por isso que tem muitos crentes dentro da casa do Senhor, mortos espiritualmente. Eu falo por mim, porque quantas das vezes eu falo, Senhor, eu estou tão fria diante do Senhor, mas espera aí, espera um pouquinho. Quantas das vezes eu tenho levantado na madrugada para ir buscar ao Senhor? Quantas das vezes eu tenho fechado a minha boca para fazer um jejum pela minha vida espiritual? Eu sou sincera, eu não posso ser hipócrita, eu não posso chegar naquele último dia, o Senhor virar para mim, Deus virar para mim e falar, hipócrita, hipócrita, você pegou aquilo que você não viveu, e eu tenho que fazer isso diante do Senhor, porque de Deus eu não tenho como responder. Eu não tenho como responder diante do Senhor. Quantas das vezes o Senhor fica triste em me ver sentado no meu sofá, enquanto os irmãos da casa do Senhor estão aqui, precisando de intercessores, precisando de mulheres com joelho no chão e boca no pó, porque assim, mulheres de joelho, família de pé. Quantas das vezes o Senhor tem me acordado às madrugadas, eu levanto, vou para o meu banheiro e volto, e tento dormir, e eu durmo. Sou negligente diante do Senhor, sou falha diante do Senhor. E hoje, o Senhor está nos acordando. Hoje o Senhor está trazendo um despertamento espiritual para nós. Porque não adianta, irmãos, nós estarmos na casa do Senhor, mas nós estamos aqui a matéria. Porque o nosso pensamento está lá nas nossas contas, nas nossas dívidas, nos nossos filhos. Não adianta. Está aqui só a matéria. Mas nós estamos tão longe, mas tão longe, que se o Senhor Jesus vier aqui, arrebatar a sua igreja, Ele vai ficar doido te procurando onde está o seu espírito, porque está aqui só a matéria. Mas o Senhor, nessa noite, olha o cuidado que Ele teve com você, olha o cuidado que Ele teve comigo, primeiramente. E naquele momento que eu estava passando por aquele vale, eu só pensava assim, Senhor, por que o Senhor me permitiu sonhar? Por que o Senhor me permitiu chegar até aqui? Por que o Senhor me permitiu até pegar naquilo que eu achei que era meu? Eu questionava ao Senhor e meu esposo desesperado. Mas o meu filho, e eu só questionando ao Senhor, Senhor, por quê? Por quê? Por quê? Mas o Senhor não falava nada, porque no vale, irmãos, aprenda uma coisa, independente do vale que você esteja passando, o Senhor, Ele se cala.
o Senhor falando no meu coração. O Senhor me trouxe à memória todas as vezes que Ele me chamou e eu negligenciei a Ele. Eu fiquei com vergonha. Eu falei, Senhor, eu vou dar minha cara a tapa, porque eu não sou de fugir das minhas responsabilidades. Talvez você vai falar, pastora, você está pregando igual você pregou tudo aquilo que você não estava vivendo. Não, eu sempre peguei aquilo que eu vivi, mas eu vivi negligenciando. Quantas das vezes eu aqui em cima do
agradando. Mas nós nessa noite, olha o cuidado